Olá, gente querida, estamos de volta ao programa ACCA Autonomia Feminina. E hoje, no 6º episódio do programa, nós vamos continuar o papo com a professora Yarley sobre sororidade e redes de apoio. No outro programa que nós conversamos com ela, nós vimos a importância da sororidade e vimos também que a sororidade não é o salvador da pátria, ela é só mais um instrumento, principalmente para tirar do processo de isolamento a mulher. Ela é um passo, né, mas que tem a ver com redes de apoio de mulheres. Ou seja, a sororidade acontece diariamente. Quantas mulheres se unem para apoiar outras mulheres? E essas coisas acontecem cotidianamente. E é isso, professora Yarley, que eu queria conversar com você nesse momento do programa, que é um momento que a gente fala de ação, que é possível, que existe, né? Então, como que a gente pode criar e manter uma rede verdadeira entre mulheres? E eu queria que, a partir disso, você falasse do trabalho que você desenvolve, que é um trabalho maravilhoso. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo. Primeiro, a gente tem que ficar claro que não vamos trabalhar coisa na realidade ali, na ação, não vamos sair um pouco do conceitual, porque a gente está na universidade e é muito conceitual. Embora na universidade há também todo um trabalho, toda uma militância para os conceitos, para significar as coisas, não é? Então, não está desprovido de ideologia coisa, não, né? A gente teve um momento aqui recentemente que a gente teve que dizer, não, isso é verdade, mas a verdade também é construída. Então, é difícil de dizer isso nesse momento aqui no Brasil. Mas a gente significa, né? A filosofia dá nomes. E esses nomes não são simples nomes, eles são realmente conceitos, palavras-conceitos. Então, é preciso dizer que sororidade é diferente, por exemplo, de caridade, né? Então, caridade é importantíssimo, mas tem o seu lugar. Sororidade não. Sororidade tem a ver com uma relação dialética, uma relação horizontal, que a caridade não é. A caridade, ela é verticalizada, eu tenho, tu não tens. Mas a sororidade, ela nos une porque nós sabemos que nós temos algo em comum. E aí, então, tem a questão de classe, de raça, etc., mas tem algo que é comum a todos. Novamente aqui falando que todas são oprimidas pelo sistema que a gente, em algum momento se escolheu, a humanidade escolheu ir, que é o sistema patriarcal, o sistema que, com aliança com determinados religiões, com aliança com o sistema político, econômico, que é também patriarcal. Tudo isso oprime todas as mulheres, independente de onde elas estejam, não é? Agora, a sororidade, ela tem essa mão dupla, mas não é um toma lá da cá também, não, né? Mas é isso a palavra, a gente chama muito a palavra, que a palavra é do latim, quer dizer irmã, mas tem a ver com irmã mesmo, tem a ver com o modelo, eu diria, é o modelo da irmã, da amizade, né? Que a amizade a gente não quantifica, mas também a gente não procura somente quando precisa, no sentido de ter sempre ali aquela pessoa como confiança, eu confio. Então a rede de apoio é uma rede em que a nós, e nós, então é tecida por nós. Não existe um grupo de pessoas que ajudam outras. Se a gente vai trabalhar com sororidade, a gente tem que entender que há uma circularidade interativa dos afetos. Se o que me incomoda agora é X, não é o que incomoda a Márcia X. Mas a Márcia entende que nisso que me incomoda, eu conto com ela. E quando se um dia incomodar ela, Y, eu vou entender que é o que está incomodando ela, mas que me toca também. Então, o interessante é que existe essa confiança mútua e é rede.
são tecidas pelos afetos e respeito. E os nós, né? Somos nós. Então, isso é interessante dizer. Mesmo que a gente não tome cafezinho junto, como as amigas tomam, mas a gente sabe que existe a Solange em tal lugar, que ela pode contar comigo e eu com ela, se a gente precisar, nessa túnica que é da violência sobre as mulheres, né? É basicamente isso, né? A sororidade tem a ver com isso, com essa questão, que aí, então, vai por desde o econômico até o trabalho, a casa, né, a violência parental. E você, desculpa, mas para acompanhar seu raciocínio, você pode me citar alguns exemplos de coletivos ou de organizações não governamentais ou de projetos que trabalham com essas redes de apoio, não como um princípio, mas que trabalha, não só ele como, como que a gente vai falar, será que ele vai ser lá uma tática para chegar numa estratégia, entendeu? Como é que você tem... Sim, existem alguns no Brasil, por exemplo, há um coletivo que foi fundado em 2015, que chama Partida, que tem como fundamento apoiar mulheres para ocupar espaços de poder. Então, normalmente, Minas Gerais atua muito bem, a gente aqui mais ou menos, mas Rio de Janeiro atua, e apoia as mulheres que vêm com pautas progressistas e normalmente para ocupar os espaços legislativos, executivos. Então, é um desses espaços, né, que a sororidade ali reina, né? Nós vamos apoiar as mulheres. Existe, por exemplo, o trabalho que a gente faz no IFG, que é um trabalho, o troca de saberes entre mulheres, cultivando afeto e tecendo ações, é um trabalho de politização das mulheres para que elas atuem onde elas estiverem. Então, delas se conscientizarem, por exemplo, que estar isolada não é algo simples. Por exemplo, estar isolada é uma violência muito grande. Porque as mulheres têm, por causa da estrutura, têm uma tendência de achar que aquilo está tudo certo. Né? Uma mulher... Naturalizar a opressão. A mulher disse, numa escuta nossa, eu não queria ter filhos, mas a minha mãe me chamou e disse, você tem que ter filho, senão seu marido lhe larga e vai ter filho com outros. Aí eu tive 1, 2, 3, foi horrível ter filho. Mas aí eu uma violência ao corpo dela e à subjetividade. Mas ela não entendia que ela podia largar o marido. Aí ela só foi entender isso muito depois que ela foi participar das redes de apoio, de conversas, de politização. Então, esse trabalho é um trabalho que é um trabalho de politizar a mulher, dela entender a sua dignidade, respeitar e lutar por ela. Esse é um trabalho que passa pela sororidade. E que o movimento feminista, viu, Márcia, vai para dentro da universidade, vai para dentro do IFG, e a gente trabalha sabendo que o que o movimento traz é um saber que a universidade não sabe. Então, a gente, um monte de mulheres mestres, doutora, baixa a bola. A gente está com a bola na horizontalidade, porque a gente precisa aprender com elas. E aí vem mulheres de terreiros, vem mulheres indígenas de território, vem mulheres da militância, que são saberes diferenciados. Então, a gente tem essa compreensão de que a troca, ela é real. E essa troca tem a ver com a vivência individual de cada mulher, que traz consigo um saber da sua alegria, da sua dor. Então, é um trabalho que a gente tem primado, talvez a gente não esteja lá, mas a gente tem primado para que de fato aconteça dentro desse espaço que a gente chama de educativo, que é atravessado pela sororidade, atravessado pelo conhecimento que é da mulher. E qualquer pessoa, qualquer mulher pode participar desse projeto, pode estar aí. Sim. Porque eu fico pensando assim, tem um monte de gente que quer apoio, quer participar das coisas e não sabe. Né? E tem um monte de coisa acontecendo. Como é que faz? Como que... Agora, nessa semana ou na próxima, nós estamos fazendo vamos abrir inscrição para a nova etapa, que é um FIC de 160 horas, em que nós vamos trabalhar... Primeiro você perguntou se qualquer mulher. Qualquer mulher. Nós temos pessoas que nós estamos primando
para trabalhar com mulheres que cuidam de outras. Porque as que cuidam de outras, ninguém cuida delas, é o que é. E o Estado não faz o seu papel e termina que a gente tem que fazer esse papel, né? A mulher sob violência, e somos nós que temos que, nós, as outras mulheres, né? Então, nós trabalhamos com as mulheres que trabalham com a rede de apoio, tanto as agentes do Estado, né, quanto as mulheres do movimento social feminista, ONGs, educadoras populares. A gente trabalha com o nosso público-alvo, são essas pessoas, mas vem muitas pessoas que estão sob violência e que não necessariamente trabalham com outras mulheres. Vem muitas também. Então, todas serão bem-vindas, né? Aonde? Como é que fazem? Agora nós temos que ficar nessa semana que entra e na outra de olho ali nas mídias do IFG, no Instagram do IFG, IFG Goiânia, na página do IFG, é só colocar no Google IFG Goiânia, que vai estar lá. A partir da próxima semana, não sei exatamente se é na próxima, porque isso não depende da gente, só da comunicação social, mas a gente já enviou e vai... As inscrições vão estar abertas. Venham com o seu saber. Cada um de nós tem o seu saber. E aí a gente troca e se enriquece. Então a gente precisa que vocês venham para que as meninas, para que as alunas da universidade também compreendam do Instituto, que é médio, né? É ensino médio até... FIC, como esse que a gente está fazendo, é uma formação política de 160 horas, que a gente vai trabalhar com o corpo, vários trabalhos com o corpo, vamos trocar. Se eu sou filósofa, então eu vou oferecer a Silvia Frederici para dizer que o nosso trabalho é um trabalho que precisa ser remunerado, que a gente tem trabalho de engravidar, tem trabalho de parir, tem trabalho de criar e tem trabalho de entregar para ser explorado. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões juntas. Por outro lado, vocês trazem outras situações para a gente pensar. A gente, por exemplo, nós discutimos como trabalhar a violência parental e com saberes, fizemos discussão com saberes africanos, com saberes indígenas. Então, a gente vai vendo que tem variados formatos de sair dessa violência. E aí, gente, você que está nos ouvindo, nos escutando, se você conhece também uma rede de apoio, trabalhos assim, compartilha com a gente, compartilha na sua rede, vamos divulgar, tem muita coisa acontecendo e a partir dessa questão que a professora Yarley falou, que é essa relação do intercruzamento dos saberes, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa respeitar até para interagir. O conhecimento acadêmico, ele é necessário, a ciência é necessária, né? E aí, só uma pitadinha nisso, nós tivemos agora numa missão acadêmica na Colômbia e dormimos numa maloca com o pessoal da tribo de lá, e você tem o espaço das palavras e tal, e é uma rede, é uma etnia que trabalha, eles chamam ecoepidemiologia, tem muito a ver com essas áreas ancestrais da medicina e tal, e eu entrando, né, a gente entra pela floresta para chegar na maloca, já pensei, falei, uai, como é que vocês fazem quando tá doente? A gente já deu uma risada, né, e fomos andando e tal, e na hora da palavra, e eles foram falando e tal, apresentando, a única mulher, porque normalmente o espaço da palavra nesse lugar, a mulher não participa, mas eu participei. E aí, na hora de apresentar, eu fiz uma pergunta. E a pandemia? A pandemia atingiu vocês? E aí o Dori, maravilhosa a experiência de vida lá. E aí ele virou e falou assim, matou minha mãe, meu pai e meu avô, ou seja, os chefes, eles estão tentando se reconstituir. Sim. E eu falei, e aí? Ele falou assim, para mim, para nós foi um aprendizado muito grande, porque a gente sabe cuidar das causas, das dores e das consequências, mas a gente não sabe cuidar das causas. E foi nessa hora que eu falei como é importante entrecruzamento dos saberes e da ciência. Uhum. A pandemia também nos mostrou que negar a ciência, ela também é muito complicada. A Bell Hooks fala isso com a propriedade, assim. Gente, a teoria é necessária. Busca conhecimento.
busca compreender o que estão falando para você, busca interpretar o mundo. Os livros ajudam, a comunicação aqui ajuda e as redes de apoio ajudam. E aí, Yarley, para terminar, a gente sempre, no programa que fala de autonomia, a gente faz uma pergunta para as nossas convidadas. Como você vê esse conceito na sua própria vivência, tanto de autonomia quanto de sororidade, e na vida das mulheres que te acompanham do movimento feminista? Fala dessas coisas que eu queria ouvir a partir de você, da sua vida, da sua existência, do seu caminhar. Antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que tem uma ONG aqui em Goiânia que trabalha muito bem com as mulheres negras, recebendo, por exemplo, não só, mas as meninas que vêm dos quilombos, né, que são as dandaras, que seria mais uma, né? Mas, enfim, como é essa autonomia? Pois então, a autonomia é um conceito lá do século XIX, que a gente ainda está aqui no século XXI, falando para as mulheres, que os homens já discutiram essa questão, enfim. Mas a autonomia, Márcia, a gente costuma pensar na autonomia só como autonomia financeira, né? Mas a autonomia financeira é fundamental, importantíssimo, vivendo no lugar que a gente vive, nessa sociedade, nesse mundo. Mas existem outros impedimentos para a gente crescer, porque autonomia é você ter crescido, é ser dona de si, saber o que você quer, não é? Como as opressões que fazem com que a gente não saiba nem o que a gente quer, não é? Então, a autonomia, ela vai te permeando de todos os modos. Então, de repente, eu, por exemplo, adquiri a autonomia financeira um determinado momento, muito cedo, né? Muito cedo, fui trabalhar e, na medida da minha vivência, do meu mundo, eu adquiri minha autonomia financeira. Mas tive problemas seríssimos com outras autonomias. Por exemplo, eu passei por um processo de assédio muito pesado no meu trabalho. Muito pesado, e não sabia como sair, como lidar com aquilo. Tipo assim, para, porque tu tá me assediando, para, porque senão... Não. Então, isso é uma falta de autonomia, de saber o que você é, o que o outro é, que aquele espaço não é um espaço para aquilo. E, enfim, por exemplo, também, em questões pessoais, eu tive muita dificuldade de comprar casa, porque aquilo era para homem. Meu pai era um homem que construía casas. Então, meu irmão construiu casas, comprou casa, reformou casa, e eu não conseguia. Então, a autonomia não é apenas financeira, mas ela é fundamental para a mulher poder tocar a vida. É fundamental não depender das outras pessoas. Mas a autonomia afetiva, de você entender que você não precisa de ninguém para você viver, porque isso é uma imposição social que é muito, muito, muito presente na vida das mulheres. As mulheres pagam um preço altíssimo para ter uma companhia que não precisa. Vai ser desejada, com essa idade, assim, eu digo assim, gente, se vocês soubessem que não precisa disso, você não precisa pagar preço nenhum para você, por exemplo, ter uma pessoa com você, ou não ter, ou ser só você não precisa ter filhos. Enfim, a autonomia é um conjunto de coisas, de características que você precisa se entender e se ver para não tomar como autonomia o discurso social e etc. Então, autonomia é um conceito que eu fico assim pensando, Kant já discutiu autonomia, e agora que as mulheres estão discutindo o tanto de tempo que a gente ficou aí sem autonomia, ainda continuamos, né? Sem autonomia. Quando a gente se mete em espaços de decisões, as pessoas tentam dissuadir-nos e de dizer assim, tipo, você está preparada? Então, assim, a autonomia é uma conquista diária para as mulheres. A gente nunca tem autonomia. A gente tem que estar o tempo todo conquistando, dizendo que é capaz, que é possível, e fazendo o triplo para mostrar isso. É que é uma pena, né? Mas a gente tem que insistir, né? Querida, obrigada. Obrigada. Sempre estar com você, eu sempre aprendo e espero que todo mundo tenha aprendido.
né? Fiquem ligados, aqui nesse programa vão aparecer mais mulheres maravilhosas igual a Yarley e contamos com vocês. Até o próximo episódio.